Fala pessoal, agora é o quarto vídeo do dia, espero que seja o último, não sei. Agora eu falei que podemos conversar sobre tudo, falei sobre investimentos, mas acho que é melhor preparar tipo, alguma coisa antes, pensar, ou então ver o que o pessoal precisa, depois eu faço uma pesquisa melhor para ver. Podemos falar sobre filosofia, como eu já falei, falar sobre cultura geral, noventista, dei um exemplo, mas podemos falar sobre filmes, música em geral, que eu gosto muito de música. Só não me peça conselhos amorosos, porque eu sou aquele cara que, tipo, começa a sair com a mulher, fica e depois descobre que, tipo, eu tô sendo amante. Aí caiu fora. É triste, mas acontece sempre comigo. Você, não sei porquê, sempre pego sem saber que tá comprometido, depois desculpa, mas deixa pra lá. Então, podemos, tipo, falar sobre bichos, porque eu sempre gravo com a minha gatinha por perto. Sempre gravo, não, tô começando hoje, mas a ideia é sempre gravar em Minas, alguma coisa do tipo, a não ser que vocês pedem para restaurantes, que eu, como falei, frequento cafés e restaurantes superfaturados. Aqui, hoje em dia eu tenho uma vida relativamente confortável, perto do que eu já tive no passado, que eu já passei por muita coisa, trabalhei muito. A gente não escolhe onde nasce, mas a gente batalha para o nosso destino, né? Então, já que negócio, nós não temos total independência nas nossas escolhas, mas a partir do momento que queremos consciência, nós podemos escolher como comportar diante das coisas, né? É que negócio, a dor é inevitável, mas sofrimento é opcional, como diriam os estoicos, os budistas ou qualquer coisa. Então, é que negócio, a gente pode escolher para o rumo da nossa vida, né? Se a gente pode escolher qual esquina virar. Uma esquina vai continuar mais do mesmo. Talvez escolhemos uma outra esquina, fizemos um caminho diferente, cruzamos com uma pessoa que vai mudar a nossa vida. Então vamos ver uma ideia que vai mudar a nossa vida, uma necessidade, alguma coisa que nós podemos solucionar. Parados não conseguimos fazer nada. É por isso que, não vou falar arrependimentos, mas as coisas que eu não fiz é o que mais me atinge, né? E as coisas que eu fiz eu vejo que me ajudou a me construir o que eu sou. E aquele negócio, vamos roubar do coisa lá, como fala, do Cortella, que não é nem dele isso, mas a sorte segue a coragem, né? Que tem outras formas de falar isso da frase, ele parafraseia muitos filósofos, outras coisas que acaba ficando como se fosse dele, mas como falei, constei, aquele exemplo estoico que também budista, que eu já vi coisas equivalentes nas duas filosofias. Então, toda vez que eu dei a cara, ou gerou aprendizado, ou construí alguma coisa diferente. Ou, como falei, estou com uma vida relativamente confortável, estou longe de onde eu queria estar, mas perto de um tempo atrás estou muito melhor. E estou tentando construir onde eu quero estar no mínimo para que faça o sistema de escadinhas, né? Que eu falo, o mínimo que eu quero, a segunda etapa, terceira ou tal, para chegar aos pontos que eu quero. Estou nessa batalha. Estou correndo atrás de mais coisas. Esse vídeo ficou meio mais nonsense, mas é somente para mais reflexivo, né? Para pensar na vida, que a gente pode também discutir sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida, né? Que negócio é o sentido que nós damos. Que a maioria das pessoas precisa de um, não é que precisam, elas querem, elas se sentem menos desesperadas com um propósito, com um líder, com alguma ideia, alguma coisa que dê um norte. Então as pessoas buscam isso através da política, religião ou até mesmo futebol, né? Então, só que eu acho que o sentido da vida é o sentido que nós damos, o que nós escolhemos no dia a dia. Que no final o destino de todo mundo é o mesmo. Todo mundo vai morrer um dia. E o que a gente fez? Tem gente que quer deixar o legado, mas e aí, durante a vida, curtiu? O que fez? Gostou? Por isso que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente deixa a oportunidade passar, pessoas passarem, momentos passarem, e a gente fica pensando, e ser? E acho que a vida é muito mais do que esse ser. A gente pode viver muito bem, pode viver num campo lá, plantando nossas plantinhas, cuidando dos bichinhos, vivendo em paz, algo que eu quero pra mim, que é algo que eu almejo, apesar de hoje em dia ser meio forçado a ter uma vida urbana, cosmopolitana, né? Não falo que é ruim, mas tipo, não é o que eu quero todo dia, todo momento. Eu gosto mais do sossego, do campo, andar de bicicleta, curtir a natureza, entrar numa cachoeira bem gelada,
Gosto de um clima montanhês, uma comida de conforto, aconchegante, assistir um filminho. Já faz muito tempo, nem sei o que é assistir um filme assim. Eu acho que a última vez que eu assisti um filme inteiro foi no cinema com um amigo. Acho que as duas últimas vezes foi no cinema lá em São Paulo. E série, a Foundation lá, a Fundação, que eu gosto muito de ficção científica. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto, que eu gosto de sonhar com tecnologia, com um mundo melhor. É por isso que eu admiro muito o Projeto Vênus, apesar de eu ter muitas críticas em relação a isso. Mas críticas é bom, falando em críticas, eu vejo que muita gente casa com ideias, casa com líderes, casa com coisas, mas não criticam. E a crítica é fundamental para construir, para sair do mesmo. Eu entendo que tradições e costumes são construídos por causa de alguma razão, mas isso daí muda com o tempo, transforma com o tempo. Então é respeitar o passado para construir o futuro, que eu vejo muita gente condenando o passado. Sim, tem muita coisa horrível, mas aquele passado ruim é o que nos trouxe aqui, é o que fez a gente nascer, é o que nos colocou aqui, não estou defendendo. Tem coisas abomináveis, mas tipo, a gente nasceu aqui por causa de muitos erros e acertos também. Nascemos, criamos e construímos a nossa civilização e temos mais conforto hoje. É por isso que é bom, as instituições são boas. Não vou falar que elas são boas em si, porque tem muitos problemas, né? Eu falo, tipo, elas dão um mínimo de estrutura, base para onde nós estamos. Se nós vivêssemos de forma, vamos dizer, tipo, iguais os animais mesmo, só coletando e caçando, ia ter uma vida menor, não ia ter conforto. É certo que, tipo, quem não pensa muito, não raciocina, também não sofre, né? Acho que o grande mal da nossa geração, do nosso século, é o excesso de informação, o excesso de coisas, aquelas vidas artificiais perfeitas das redes sociais. Não é perfeito, nada é perfeito. E o que, como falei anteriormente, o sentido da vida é o que nós damos um sentido nela. Tipo, pode existir algum Deus que criou por sentido para ele, pode existir, podemos estar numa, sei lá, uma matriz aí, uma simulação, mas é que negócio, eu caí naquele descartismo lá, tipo, penso, logo existo. Se eu penso, eu existo. Essa é o máximo de consciência que eu consigo ter das coisas. Posso estar em um coma, numa ilusão, posso estar em qualquer coisa que está criando essa sensação, mas dentro dessa realidade que é apresentada a mim, eu tenho que buscar o melhor e construir o melhor. E é por isso que quando eu falei sobrevivendo o apocalipse, explorando ele e tal, é para andarmos juntos, conversarmos, para construir algo melhor para nós. Eu não estou nem falando de forma política, como eu falei, eu quero ir para o meio do mato, que é onde eu quero estar, quero uma vida tipo. Não almejo ficar aquele multibilionário que vai fazer, tipo, vai para Marte ou coisa. Não, até gostaria de ir para Marte de outra forma, mas o que eu almejo é, tipo, uma vida boa, ser feliz, ter amigos sinceros, leais ao lado, que eu possa confiar, ter os animais e os meus sejam bem saudáveis. Atualmente sou pai de 3 gatos. Esse ano de 2025 comecei ele bem ruim em vários motivos. Um deles é que um gato meu estava com câncer, morreu no dia 17 de janeiro, mais ou menos, o Floquinho. Basicamente, nos últimos anos perdi quase um animal por ano, mas também tinha muitos animais, muitos gatos, coelhos, etc. Se não era meu, então era de algum familiar que convivia comigo, então é uma perda que marca a gente, né? Que a gente cria sentimento, porque até empatia é construída, né? Quando era moleque era fácil matar um inseto, pegar, juntava com um punhado de besouro, levava pra escola, trollava e tal. Mas hoje em dia evita machucar até os insetos, porque a gente constrói essa empatia. Eu lembro de um entrevistado, o Jô Soares, Roberto Carlos, o rapaz, o pedagogo, ele fala, quando era moleque, os moleques se arrebentavam na rua, ele não sabia o que era amor, não sabia que era carinho, aí quando ele aprontou na casa e pensou que ia se dar mal lá da mãe adotiva dele, ela o acolheu. Aí foi a partir daí que ele foi construindo. Então, tem gente que fala que o ser humano é mal por natureza, outros falam que é bom. Eu falo que o ser humano é um animal que precisa ser acolhido, uma folha em branca, né? Que a gente constrói no dia a dia. Tipo, se você criar um animal só batendo nele, ele vai ficar com medo e vai ficar perigoso. Se você cria um animal dando carinho,
dificilmente ele vai atacar. Pode atacar porque incentivo, você sentiu alguma dor, ou levar um susto, sim, mas a forma que você cria o seu cachorro, o seu gato, vai demonstrar como ele vai agir. Mesmo que seja um animal que passou por traumas, ele vai ser um pouco mais aberto e não vai ficar agressivo, tão agressivo. Isso aí não descarte que pode acontecer alguma coisa, porque até com pessoas, a gente nunca sabe o que a pessoa passou no dia, por isso que é bom, não é bom, é padrão, tem que ser o certo. Todo mundo ser gentil com todos, tratar bem todo mundo, tipo, fazendo o mínimo para as pessoas para aliviar a vida. As pessoas já têm a vida muito pesada, trabalho duro, rala, as contas, vivemos em um país violento que a corrupção também gera um problema, vários problemas de saúde, segurança, etc. A criminalidade não é tão simples como os dois lados políticos tentam explicar, porque aqui, como falei, aqui nós temos mania de casar com uma ideia e abraçar, né? Tipo, quando eu fiz o meu TCC foi mais um trabalho de sociologia do que na área que eu estava me formando quando fiz faculdade. Então eu estudei sobre comportamentos de pessoas em conjuntos, estudei bem como funciona. Às vezes a pessoa não concorda com o grupo, mas está com o grupo, aquela necessidade de estar, né? Que somos animais sociais. Não existe aquele self-made man, aquele homem que se auto-fez. Ninguém nasceu da terra e se criou da terra sozinho e foi construindo tudo nada. O idioma nós herdamos, as estruturas, as relações. Para a pessoa ficar rica, ela precisa vender ou prestar serviço a alguma coisa, ou então ter a base daquilo lá e pessoas trabalhando para ela, e vice-versa. Então, somos animais sociais que dependem dessa sociabilidade e essa união entre nós mesmos para construir as coisas. Mas sempre há pessoas que, tipo, devido ao seu meio, sua construção, sua cultura, a impunidade também, e também, tipo, às vezes nasce com algum probleminha também que pode, tipo, uma psicopatia, que fazem elas agirem de forma contra outras pessoas. Pensando bem, esse vídeo foi mais filosofal do que tudo. Comecei para mais dar ideia de temas e acabou virando um tema meio que monolítico aqui, né? Mas é isso, gente. A gente pode conversar mais de forma mais aprofundada sobre as diversas coisas que eu falei aqui, ir além, ir atrás, ir para frente, ir para os lados. Aqui eu busco mais o racionalismo, né? Quase uma vertente iluminista. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Acredito que esse foi o último do dia que eu estou gravando. Vou editar, vou ver como vai ficar. Vamos ver. Até estou zerado de seguidores em todas as redes. Vou colocar como podcast. Vai ser um podcast com áudio horrível, né? Que eu estou consciente devido. Estou falando com uma certa distância do notebook. Está numa mesinha na cama. Por isso que nos primeiros vídeos está tremendo tudo. Então, a ideia é somente eu vou colocar umas descrições, umas hashtags para ver qual é o alcance. Eu vi que do Instagram, o que acontece com o Instagram? Quando você entra no Instagram, então até mesmo o TikTok, através do mesmo aparelho, ele vai começar a indicar para os seus amigos, os parentes, ou então pelo menos as pessoas que você interage mais. Por exemplo, se eu estou interagindo muito com fulano ou ciclana, sei lá, vai começar a aparecer indicações dos amigos daquele lá. E o que acontece? Eu segui eu mesmo. E deve ter indicado para os meus amigos desde eu começar a seguir. Valeu, gente. Obrigado. Estamos juntos. O experimento continua. Mas eu vi que sem ter nada, somente tendo uma foto em forma mosaico, assim, para ficar em estilo romano, já gerou essa demanda. Vamos ver o que vai acontecer nas outras redes. Que a ideia é, eu quero fazer uma coisa, como fala, mais orgânica. Quero testar os algoritmos. Eu sei que vai ter alcance mínimo, porque não vai ter divulgação nem nada. Mas talvez alguma coisa estoure, porque já aconteceu disso, de eu criar um canalzinho, subir um vídeo besta no YouTube, de repente estourar e depois voltar para trás, sei lá. Vamos ver, vamos conversando. É isso aí, até um próximo vídeo, vejo vocês na próxima estação e até mais, pessoal.